Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 8, texto pequeno e simples, que diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O escritor aos Hebreus, aqui nesse texto, ele vai falar sobre Cristo, que ainda que Cristo fosse o Filho de Deus, meu amado irmão José do Carmo, ainda que Cristo fosse o Filho de Deus, ainda que a unção de Deus estava sobre a vida de Jesus, ele teve que aprender a obedecer. Ele teve que aprender a ser obediente a Deus, à vontade de Deus. E o fato dele ter obedecido a Deus deu a ele autonomia, autoridade, para que todo aquele que o siga também seja salvo por obediência a ele. Então, Cristo era o Filho de Deus, mas mesmo sendo Filho de Deus, ele teve que aprender a obedecer a Deus. Ele não fazia a sua própria vontade, ele fazia a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também foi tão obediente a Deus que ele chegou a dizer: eu não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Obediência a Deus. A salvação, como nós falamos na lição sobre eleição e predestinação, que está no nosso canal no YouTube, canal Verdades Pentecostais, nós falamos sobre isso. A salvação, irmão Joel Carvalho, Deus abençoe. A salvação é dada a todo aquele que obedece a Deus. Tito, capítulo de número 2, versículo 11, também fala sobre isso. A salvação foi dada a todos os homens que obedecem. A obediência a Deus é o critério para a salvação. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 21, especialmente o versículo de número 23, diz que Cristo trouxe para nós a salvação se obedecermos a Deus, se ficarmos firmes na verdade, se permanecermos firmes na palavra de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Então perceba que a salvação é um critério, ou melhor, que a salvação é seguida por obediência. O critério de Deus para salvar o homem é a obediência do homem para com ele. Cristo, sendo seu filho, não fez a sua própria vontade, mas obedeceu a toda a vontade de Deus. Então é baseado nesse argumento que nós queremos ensinar que é necessário que aquele que deseja ter a salvação passe a avaliar a sua espiritualidade, passe a medir a sua espiritualidade pela sua vida de obediência a Deus. Primeiro ponto que quero citar aqui é que para que eu seja morada de Deus, para que eu seja morada do Espírito Santo, para que Deus habite em mim, eu preciso ser obediente. João, capítulo de número 14, versículo de número 23. Aquele que me ama, guardará as minhas palavras e a obedecerá, e eu e o Pai habitaremos nele, faremos nele morada. Eu e você só somos moradas de Deus quando nós aprendermos a obedecer a Deus. Eu não sou morada de Deus se eu falar em língua. Eu não sou morada de Deus se eu pular, rodar, sapatear. Nada disso me torna morada. O próprio fato de ler a Bíblia não me torna morada de Deus. Eu posso ser um templo para que ele se manifeste. Perceba, manifestação passageira. Eu posso ser um templo para que Deus me use quando necessário. Mas o fato de Deus me usar algumas vezes não quer dizer que eu serei salvo. Não quer dizer
dizer que eu sou morada de Deus. O critério bíblico para eu ser morada de Deus é a minha obediência. Se eu obedecer a Deus, então Ele vai morar em mim. Se eu obedecer a Deus, Cristo vai morar em mim. Se eu obedecer a Deus, eu serei morada do Espírito Santo de Deus em minha vida. Então, se você deseja que o Espírito não só te use, se você deseja que o Espírito more em você, se você deseja que o Espírito Santo habite em você, se você deseja que a manifestação do Espírito Santo seja visível na sua vida, no seu dia a dia, você precisa obedecer a palavra de Deus. Obediência é aquilo que nos torna templo e morada do Espírito Santo. Segundo ponto, a minha obediência mede a minha comunhão com Deus. A minha obediência mede a minha comunhão com Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 15, João, capítulo de número 15, versículo de número 14, João 15, 14, diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha que coisa profunda. Vós sereis meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. A minha comunhão, a minha intimidade com Deus é medida pelo tanto que eu lhe obedeço. Irmã Daiane, Deus abençoe. A minha obediência, glória a Deus, irmã Antônia da Boa Vista, a minha obediência vai medir o meu nível de comunhão com Deus. O quanto que eu tenho comunhão com Deus, o quanto que eu temo a Deus, o quanto que eu sirvo a Deus, o quanto aliançado eu estou com Deus é medido pela minha obediência. Quando você lê a Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 50, você vai ver Jesus Cristo deixando lá bem claro: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã. Então, tanto de obediência, minha prontidão para obedecer a Deus determina o meu nível de comunhão. Se Deus me vê apenas como mais um crente, se Cristo me vê como um parente íntimo, como seu irmão mesmo, como seu irmão em Deus, se Cristo me tem de fato como irmão ou como um conhecido, se eu sou ou não amigo de Deus, porque Ele disse: eu não vos chamo mais servo, mas agora eu vos chamo de amigo. Este nível de amizade, este nível de intimidade é determinado pela minha obediência. É pai, é mãe, é irmão de Jesus, aquele que faz a vontade de Deus. A minha e a sua obediência determinam o meu e o seu nível de comunhão. O meu nível de comunhão com Deus não é determinado pela roupa que eu visto. O meu nível de comunhão com Deus não é determinado pelo tanto de frequência que eu tenho no culto. O meu nível de comunhão com Deus não é medido por quanto tempo eu passo falando em línguas estranhas. O meu nível de comunhão com Deus é medido pelo tanto que eu lhe obedeço. Quanto mais eu obedeço a Deus, isso demonstra que mais nível de comunhão, que mais intimidade eu tenho com Deus. E aí agora eu lhe pergunto, dentro da sua obediência, qual o nível da tua intimidade com Deus? Dentro da minha obediência, qual será o meu nível de intimidade com Deus? O quanto temos de intimidade com Deus é determinado pelo quanto que nós o obedecemos. Em terceiro lugar, a obediência mede o tamanho do nosso amor por Deus. A nossa obediência mede o tamanho do nosso amor por Deus. Vamos fazer um exame aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João. Você que está com a Bíblia, João capítulo de número 14, versículo de número 15. João 14, 15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O versículo de número 23, Jesus respondeu e disse:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos dentro dele, faremos nele morada. Então, o nível do meu amor por Deus não é medido pelo tanto que eu dou glória. O nível do meu amor por Deus não é medido pelo tanto de vezes que eu vou ao culto. A minha intimidade com Deus, ou melhor, o meu amor por Deus não é medido se eu chamo Jesus cheiroso, ô papai bonito, ô Jesus eu te amo no culto. O tanto que eu amo a Deus não é medido pelas vezes que eu falo isso, porque evangelho não é o que você fala, evangelho é o que você faz. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 21, Jesus conta uma parábola dizendo, aquele que ouve a minha palavra e aguarda será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, o rio se elevou, as águas entraram em sua casa, mas ele permaneceu firme na rocha. A casa não foi destruída, porque estava firme na minha palavra. Então, muitos naquele dia virão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu libertei. Mas Jesus vai dizer, aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço, pois o reino de Deus é para todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha isso, olha isso. Pegou? Evangelho não é o que eu falo, evangelho é o que eu faço. Então, o tanto de vezes que eu falo que amo a Deus não determina o meu nível de amor. O que determina o meu nível de amor por Deus é o tanto que eu lhe obedeço. O tanto que eu obedeço a Deus é que vai determinar o meu nível de amor. Como está a nossa obediência a Deus? Como está a nossa obediência a Deus? Será que de fato podemos dizer que amamos a Deus? Será que amamos Ele o suficiente? Como está a tua obediência? Você tem obedecido prontamente a Deus? Ou você ainda tem resistência à voz de Deus? Ou eu ainda tenho resistência à voz de Deus? O nosso amor por Deus é medido pela nossa obediência. Terceiro, ou melhor, quarto, a minha fé é medida pela minha obediência. A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta em si mesma. A fé sem obras é morta nela mesma. A minha fé é medida pela minha obediência. O tanto que eu obedeço a Deus vai determinar o quanto que eu tenho fé. A minha fé não é medida pelo tanto de campanha que eu participo. A minha fé não é medida pelo tanto de dinheiro que eu dou em envelope de campanha. A minha fé não é medida pelo tanto de vezes que eu subo pé de serra. A minha fé não é medida se eu ando de branco e de cabeça raspada. A minha fé não é medida pelo tanto que eu conheço da Bíblia. A minha fé é medida pela minha prática de obediência. Tem fé? Então me prova a tua fé com as tuas obras. Tem fé? Então me prova que tu tem fé obedecendo a Deus. Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a vontade de Deus, obedecendo a tua liderança. A obediência mede a minha fé. Como está a tua fé? Como está a minha fé? A balança que mede isso é a obediência. Conforme tiver a nossa obediência, vai estar a nossa fé. Se você tem prontidão em obedecer a Deus e não tem medo de obedecer a Deus, você tem uma boa fé. Se você, no entanto, não tem prontidão para obedecer, não obedece imediatamente à vontade de Deus, se você resiste à voz de Deus, se você cria argumentos para Deus obedecer às palavras de Deus, ou se você não obedece de forma nenhuma aquilo que Deus lhe manda através da sua palavra, então você não tem nenhuma fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. A minha obediência mede a minha obediência, mede a minha consagração. Ou melhor dizendo, Deus quer obediência, não sacrifícios. Deus quer obediência, não sacrifícios. De nada adianta eu abrir consagração e mais consagração, jejum e mais jejum, monte mais monte,
campanha de oração e mais campanha de oração. Eu fazer programa de plano de ler a Bíblia em um ano, todo ano que inicia eu leio a Bíblia toda. Não adianta nada disso. Plano de leitura bíblica, curso, monte, jejum, nada disso vai ser útil se não houver obediência. Deus não quer sacrifícios de tolo, Deus quer obediência. Davi, quando peca no Salmo de número 51, versículo 16 e 17, ele diz isso: sacrifícios não te agrada. Se sacrifício te agradasse, Senhor, eu te dava todo sacrifício, porém o que te agrada é um coração quebrantado, contrito, disposto a obedecer. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará. Irmão, Deus quer obediência, não sacrifício. Tanta gente que faz tanto sacrifício, é tanta campanha, é tanto monte, é tanto ler a Bíblia, mas não pratica. Leia um versículo e pratique aquele versículo. Ore meia hora. Se você não quer orar o dia todo, ore meia hora, mas viva uma vida de comunhão com Deus através da obediência no seu dia a dia. Se você não tem disposição para ir para o culto todos os dias, vá para o culto uma vez por semana, mas nos outros dias da semana, obedeça a Deus, obedeça a palavra. Deus quer obediência, não sacrifícios. Samuel disse isso para o rei Esaú. O rei Saul chegou perante de Samuel e disse: tudo bem, eu desobedeci, tá? Eu pequei, mas vamos comigo, Samuel, fazer sacrifícios a Deus, para Deus me perdoar. Aí Samuel disse para Saul: Saul, Deus quer obediência, não sacrifício. Não adianta você ficar pecando aqui, pecando ali, errando aqui, errando ali, e depois eu abro um jejum, eu abro a consagração, eu vou para o monte, eu faço a campanha, eu vou para o culto. Não adianta. Deus quer obediência, não sacrifício. Primeiro obedecer, depois sacrificar. Obediência. Em último ponto, para não ser enfadonho com os irmãos, para a gente encerrar. Em último ponto, obediência a Deus é a chave para uma vida abençoada. Obediência a Deus é a chave para uma vida abençoada. Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago capítulo 1, versículo 25. Olha que riqueza Tiago traz para nós. Aquele, porém, que atentar bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto perseverar em obediência, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em tudo que fizer. Aquele que ouve a palavra, guarda a palavra e pratica a palavra, obedece a palavra, será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Tudo, meu irmão Bruno Silva que chegou aí agora. Em tudo que ele fizer, ele será abençoado. Vamos para a Bíblia, Jó, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 23. Vamos ver como é importante obedecer a Deus. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia vai nos ensinar. Jó 22, a partir do versículo de número 22. Jó 22, 22. Olha que coisa linda é obedecer a Deus. Aceita, peço-te, a lei da tua boca e põe as suas palavras no teu coração, obedecendo-as. Aceita, peço-te, se te converterdes ao Todo-Poderoso, versículo 23, se te converterdes ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso
te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele. Tudo aqui é consequência de obediência. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Então vejamos aqui, obediência é a chave da bênção. Olha o que Eliú disse a Jó: obedece, peço-te, a lei da tua boca. E quando você obedecer a lei de Deus, se obedecermos a palavra de Deus, então amontoaremos ouro e prata. O Senhor será o nosso ouro e a nossa prata. Nós vamos orar e Ele vai nos responder. A sua glória será manifestada em nossa vida. Ele nos exaltará quando alguém tentar nos humilhar. Em tudo que a gente determinar a fazer, Ele vai estar conosco, nos guiando e nos abençoando. E livrará até aquele que não é inocente, por causa da nossa obediência. Se nós orarmos, Deus livra. Olha só, 7 bênçãos da obediência, só em Jó capítulo 22, versículo 22 a 30. Então, querido, obedeça a Deus. A obediência é a chave da bênção. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, se atentamente ouvir a Deus e o seu mandamento obedecer, aí segue as bênçãos. Bendita será a tua entrada, bendita será a tua saída, bendito será na cidade, bendito será no campo. Obediência, a chave da bênção, a chave da vitória. Então é isso, guarde esta palavra. Jesus, sendo filho de Deus, teve que aprender a obedecer. A salvação é concedida a todo aquele que obedecer a Deus. Só somos morada do Espírito Santo se obedecermos a Deus. A obediência mede a nossa comunhão com Deus. A obediência mede o nosso amor por Deus. A obediência mede a nossa fé. A obediência mede a nossa comunhão, a nossa consagração. Deus quer obediência, não sacrifícios. A obediência é maior do que qualquer ato de consagração, do que qualquer ato de sacrifício. Obedecer é maior do que passar 40 dias em pé de serra. Obedecer é maior do que ir para o monte andando descalço. Obedecer é maior do que andar de branco. Obedecer é maior do que participar de campanha. Obedecer é maior do que praticar jejum. Obedecer é maior do que tudo isso.